Olá amigos, como vão? Tudo bem? O que nós vamos ver na live de hoje? Nós vamos fazer comparações dos métodos que são usados no saxofone há muitos anos. Muitos saxofonistas se formaram com esses métodos. Quais são? Amadeu Russo, Closet e alguns métodos também que após essas conclusões a gente acaba estudando. Os autores, por exemplo, Lenny House, que é uma vertente para uma linguagem jazzística. Quem também nunca passou ali pelos Abersoulds, que foi, olha, fantástico aí pra gente. Também vamos abordar para nossos alunos iniciantes, como que ele vai estar ali no saxofone, esse comecinho de live. E vamos também depois para nossos alunos intermediários. E enquanto a galera vai chegando e vai respondendo também, eu vou ler os comentários e vou fazer um som para vocês baseado no que a gente está aprendendo para os nossos alunos intermediários e avançados. Por quê? Nós também trabalhamos uma atualização que não tem lá no e-book, que é sobre improvisação. Então todas as quartas-feiras eu trago, tem aqui vídeos no nosso canal também. E aí, por exemplo, os nossos alunos já têm acesso, eu vou mandando lá no grupo, o pessoal se ajuda muito, eu compartilho partitura com o nome das notas, playback ou material didático. Eles também preparam muita coisa e colocam lá. Tem esse contato mais próximo do professor, porque o aluno envia vídeo, coloca lá no grupo ou me manda no particular, mas as respostas, ou seja, as considerações eu sempre envio no particular. Para quê? Para que um aluno se sinta constrangido. E outro, o que é bacana, com a gravação dos vídeos, o aluno vai vendo como está sendo a evolução dele e também ajuda a inspirar outros alunos também. Vamos lá. Marcelo, já passei por todos. Opa! Isso é bom demais, Marcelo, que legal. Então é legal, como você já passou por todos, conforme a gente for abordando esse assunto, é legal que também que você tenha essa sua experiência, porque você passou por esses métodos e você pode verificar o que o professor vai trazer hoje e a gente vê quais são as confusões que são geradas. Porque o que acontece? Às vezes é normal, o aluno ele busca o método, ainda mais hoje que está muito fácil pela internet, antes era difícil o acesso, hoje está mais fácil. Então você baixa ali, às vezes o aluno ele tem uma pasta com 50 métodos, e às vezes ele não sabe por onde começar, e às vezes não tem um apoio de um professor que está ali, seja por tempo, por grana ou como for. E o que acontece? Ele começa a ler o método e começa a interpretar e começa a estudar, aonde começa a vir alguns vícios que chegam, por exemplo, eu pego muitos alunos que já tocam em orquestras e tal, e às vezes me procura com vários vícios e a gente vai arrumando. E o começo de todos eles eu vou identificar hoje para vocês na live, comparando principalmente os dois primeiros métodos, que é o Amadeu Russo e depois o Closet. Vamos lá, Mascarenhas, Paulo falou, o método Rubenk é interessante. Também é interessante, viu, o Mascarenhas? Mas por que eu peguei esses dois métodos? Que são os métodos mais difundidos no ensino do saxofone e a partir deles é que começa a gerar alguns, como eu posso dizer, algumas confusões para os alunos que não têm um mentor, um professor ali próximo, tá bom? Mas é isso aí. Vamos lá. Então, eu vou fazer um som para vocês agora, baseado no que a gente está aprendendo com nossos alunos intermediários, de como você improvisar. E também um outro ponto, como você começar a trabalhar o seu ouvido, treinar o seu ouvido, para futuramente você tocar músicas de ouvido. Mas vamos lá, enquanto a galera tá chegando, vou fazer aqui esse som para vocês, baseado no que... Então eu vou pegar, nesse improviso, apenas... Vou fazer em Dó maior, o playback está na descrição do vídeo aqui, todos os nossos vídeos, você clica lá, tem a descrição, então você tem acesso a todo o material, temas de filme e tal, uma série de coisas muito bacana para você estudar. Então eu vou abordar 5 coisas. Primeiro, pentatônica, depois, todas elas com perguntas e respostas. E depois eu vou aumentando essas perguntas e respostas. Professora, não sei o que o senhor está falando, não entendo muito bem disso. Calma, fica até a live que você vai entender. Então eu vou abordar para os nossos alunos iniciantes, depois intermediários e avançados. E aqui, enquanto o pessoal vai chegando, fazer esse som aí para vocês. Vamos lá.
vamos agora direto para o nosso conteúdo e vamos entender o que geralmente acontece com os métodos Closet e com o método, para a gente entender o que acontece com os métodos. Estamos aqui o método Closet. Para quem faz parte do nosso grupo VIP do WhatsApp, eu coloquei lá o método Closet, disponibilizei para a galera também. Disponibilizei também o Amadeu Russo, que é esse método aqui. Então nós vamos analisar ele juntos e entender todos os prós e todos os contras de cada método. Primeira coisa, vamos começar pelo mais tradicional, Closet, porque é o mais antigo, ele foi datado de 1800 e alguma coisa esse método, o método francês. Então a primeira diferença que nós temos entre o Closet e o Amadeu Russo é que o Closet é de uma escola francesa e ele foi datado de 1880 e pouco, quando lançou-se esse método, que foi adaptado depois do clarinete para o saxofone. Então, principalmente, ele era muito usado no clarinete e formou muitos clarinetistas. Então, ele é um método tradicional. E ele é muito mais complexo do que o Amadeu Russo. Então, o que eu indico? Se você está procurando um método agora, fora o nosso, claro, você está estudando o nosso, está aí com a gente, mas professor, eu queria um método agora para mim evoluir algumas coisas aqui que eu quero, fora o e-book, o que eu recomendo? Comece pelo Amadeu Russo e quando você terminar o Amadeu Russo, aí sim você vem pelo Closet. Só que tem um macete, porque o nosso curso eu desenvolvi pegando vários trechos de vários métodos que tem no mercado hoje e te extraindo a melhor parte deles. Para quê? Para você evoluir. Porque eu tô no saxofone desde 1988. 87 comecei a estudar e tocando em 88. Então passei por vários métodos, vários professores. Então todas as frustrações que eu tive naquele tempo eu fui podando e desenvolvi o nosso método para você potencializar suas habilidades no saxofone e destravar o seu potencial musical. Vamos lá. A primeira gafe que a gente acha no Closet é logo no início. Então, eu vou pôr aqui. Então, aqui, vamos lá. Ele fala da descrição, família dos saxofones. Peraí, deixa eu ver se nós estamos online. Galera, aproveitar para ver se estamos online. Olha só. Vou dar a dica, que é a hora de você vir aqui, no joinha, dá um, joinha. Então, agora ele vem a descrição, a família do saxofone. Ele coloca aqui tudo direitinho sobre boquilha e palheta. E aqui é o primeiro furo que a gente acha. Olha só. Vou dar um zoom aqui para lermos isso juntos e analisar. Olha aqui, a posição da boquilha na boca, a embocadura pelo Closet. Então, o Closet é um método de 1886, com uma outra escola francesa. E olha só, a boquilha se coloca dentro da boca, cobrindo cerca da metade da palheta. Os lábios voltados para dentro devem cobrir os dentes, com o objetivo de evitar morder a boquilha. Então, aqui que gera a primeira confusão. Então, o aluno dele está sem um mentor, ele lê isso aqui que está escrito, que talvez pode ter sido um erro de tradução, principalmente a parte de cima. Então, quem lê isso aqui começa a fazer o Closet, principalmente sozinho. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Aconteceu muito, de eu pegar muitos alunos assim, e o aluno que ele está tocando, ele começa a ter dor, o dente começa a rachar os lábios. Então, o Closet, ele pede para o aluno fazer isso, Aí você não tem apoio, vai ter dor, vai ter uma série de coisas. Então, assim, provavelmente foi um erro de tradução, alguma coisa assim do tipo, porque essa embocadura não existe. Por isso que a gente vê muitos saxofonistas estão no começo, ou principalmente aqueles muito antigos que tocam em orquestra, e eles têm um som, o som você não tem controle, vai ficar o som desse jeito, Fica esquisito. Então, porque o Closet ele pede para fazer isso. Então vamos lá, vou compartilhar de novo com vocês para a gente verificar tudo isso juntos. Então agora compartilhando a tela com vocês, então agora nós achamos o primeiro furo do Closet, porque é isso aqui que gerou muito problema para vários saxofonistas. Então, vamos lá, vou dar um zoom de novo. Então olha só, a boquilha se coloca dentro da boca, cobrindo cerca da metade da palheta. Os lábios voltados para dentro devem cobrir os dentes com o objetivo de evitar morder a boquilha. Então, isso aqui não procede, tá bom? Então, olha só. Agora vamos comparar com o Amadeu Russo, tá? Então, lembrando, eu prefiro o método Closet. Porém, quem lê o Closet antes de estudar o instrumento sem um mentor, ele acaba tendo problemas. Agora, o que eu indico? Faz o Amadeu Russo, depois vai para o Closet. Porque o Closet, eu vou te explicar durante aqui a live para vocês entenderem melhor. Então vamos lá, pegando aqui agora um Amadeu Russo, também na página 5, ele mostra aqui a família do saxofone e tudo mais e tal. Então aqui, olha só, vamos lá, deixa eu dar um zoom, agora começa a falar. Não deve-se usar os lábios para apoiar a boquilha.
Tá aqui, ó. Essa informação é correta. O Amadeu Russo, ele é um método muito mais recente do que o Closet, porém ele foi desenvolvido por um brasileiro chamado Amadeu Russo e difundido grandemente. E é um método muito mais amigável pro aluno. Ele é um pouco mais, a gente costuma dizer, nós profissionais, que é um método um pouco mais simples. Só que o aluno, ele consegue ter muito mais habilidade no sentido de fraseado, linguística, e ele acaba conseguindo evoluir mais do que o Closet. Por quê? Porque o Closet, como ele tem um desafio muito grande, e ele é extenso, e ele é muito voltado para a técnica, o aluno acaba desistindo. Agora o Amadeu Russo, ele é muito mais amigável. Agora vamos lá, vamos entender. Não deve-se usar os lábios para apoiar a boquilha. Desse modo, a sonoridade é pequena e a resistência é super baixa, aquilo que eu estava falando para vocês. Se ainda assim o músico tira um som bonito, não se engane, o efeito dura pouco, pois os lábios não têm resistência para manter o som ou segurar a afinação. Então tem muitos músicos que têm problema com a afinação porque ele dobra os lábios superiores. E agora que vem a grande sacada, olha isso. Prova disso são os novos saxofonistas evangélicos, com destaques em bandas gospel, todos eles donos de uma ótima técnica e sonoridade. Porém aqui existe mais um detalhe que aonde entram nossos métodos aqui também. Ó, como saber se a embocadura está firme? Toque a nota, relaxe para fazer com que ela desça meio tom. Esta deverá ser a sua posição da embocadura. Você deve afinar as outras notas da escala em relação a esta nota relaxada, mantendo a afinação entre elas sem tensionar o maxilar. Desse modo, terá muito mais campo dinâmico e de inflexões tonais. Então, ou seja, nada, o que ele está falando aqui é o que a gente passa de uma forma muito mais amigável para o aluno, que é o quê? O estudo do VU, do VO e do VO, que seria VU, VO, VO, com o tudel e depois com o saxofone, para justamente fazer isso. Porém, tem um equívoco aqui. Olha o que está escrito aqui. É indicado o uso do apoio dos dentes superior na boquilha, até aí ok. Agora aqui, já não rola. O lábio inferior deve estar ligeiramente virado entre a paleta e os dentes. Então aqui na foto diz que ele tem que estar dobrado para trás. E aí é onde gera, porque você não consegue vibrar bem a sua boquilha e paleta e a sua sonoridade. Porque na verdade ele pegou um gancho aqui de música mais erudita, pensando de uma forma assim para orquestra. Só que você não tem tantos apoios fazendo dessa forma, dobrando o lábio inferior. Então qual é a forma correta que eu explico em nosso método aqui? Então vamos lá, vamos falar mais pertinho de vocês. Então o que você vai fazer para você ter uma boa sonoridade? Você vai pensar na sílaba VU. Ó, passou agora há pouco o estudo do Tudel. Então ó, VU, os lábios para fora. Então ó, apoio do dente superior, olha só. VU, lábios para fora. Vai ficar uma conchinha para não pegar no seu dente. Dessa forma, você vai desenvolvendo agora uma... Para quem já está tenso, é mais difícil. Por quê? Quem está tenso dobrando aqui, ó. Então você vai acostumar novamente a sua musculatura. Você vai fazer uma memória muscular e fortalecimento dos músculos faciais. É igual uma academia. Então não vem de uma hora para outra. Ah, beleza, eu peguei, vou fazer o VU aqui, acabou. Não, você tem que ganhar resistência, porque vai vazando o ar. Aqui vai começar a mexer. Então é uma resistência. Então como que você vai fazer isso? Agora sim, entrando para os nossos alunos também iniciantes, que é o que eu pego desde o início. Você vai pensar na sílaba VU. Aqui, ó, VU, o apoio do lábio inferior aqui, ó, mais ou menos, que é o vértice da boquilha, onde se encontra a paleta e boquilha, que é a abertura, só que tem um momento que ela se encontra, mais ou menos aqui. Então você vai dobrar o dente superior dos seus lábios para fora no formato do VU, ó. VU, já tem um encaixe aqui, ó, da boquilha, ó. VU, e até a covinha. Então, ó, apoio. Pronto. E aí você verificar. Tem gente que tem lábios grossos, mais finos. Então, às vezes, o apoio aqui parece que está muito para frente, mas quando vai ver é porque os lábios são grossos. Mas você vai sentir aonde está o seu apoio no vértice, que é mais ou menos aqui, na minha boquilha. Então, como que você vai estudar isso, primeiramente? Então, você perceba que a junção dos dois métodos, no início, a gente tem aqui no nosso curso, em todas as nossas lives, para os nossos alunos iniciantes. Só que agora, o que nós vamos usar? A tecnologia a nosso favor. Você vai baixar esse aplicativo que é gratuito, com o aplicativo Soundcourse. Quando você baixar, você vai pegar aqui o seu Tudel, com essa mão, você vai tampar aqui com essa daqui. Você vai aqui, ó, fazer esse movimento para ir contra os seus dentes superiores. E você não vai se preocupar se está afinado, qual o nome da nota. Nesse primeiro momento, você vai procurar
estabilizar aqui a frequência, deixar ela linear. Ele está captando minha voz aqui, ó. Agora eu vou tocar. Então aqui, por exemplo, ó, ele deu nota Fá. E tecnicamente falando, deveria de ser Fá sustenido. E eu fiz propositalmente, ó, baixei um pouquinho a afinação, mas mantive. Então no caso do aluno, ele vai fazer o Fá sustenido, lembrando, com o VU, então ó. Ele vai fazer dessa forma, vai ficar Fá sustenido. Ele tem que manter. Você viu que o meu deu um pulo aqui? Por quê? Porque em algum momento eu mexi aqui. Isso vai. Então, e é legal porque o aluno tá estudando, às vezes ele não consegue escutar. E aqui é bacana que você consegue visualizar. Mas para que isso seja feito, você não pode ter a respiração do mergulho. Essa daqui não, você vai fazer a respiração com o diafragma. Então você vai pensar num susto, sem mexer os ombros, seu abdômen vai subir. Esse movimento. Eu já falei muito em lives aqui, mas eu vou falar mais uma vez para vocês. Então olha só como que é a respiração. E automaticamente deixa rígido. Aí você faz esse movimento. Porque se você respirar pelos ombros e com isso aqui dobrado, vai ficar... O objetivo é deixar linear. Então o aluno vai estudar isso por umas 3, 4 semanas no máximo. Depois que passar 3, 4 semanas, ele vai tentar a sílaba vó. Então, vu, vó. Canta uma nota grave, ó. Uma mediana, vu, vó. Você viu que abre aqui o seu palato. Coloca a mão aqui, ó. Vu, vó. Você vai abrir aqui. Então, no saxofone você vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, a nota, ela vai mudar a nota. Então, muitas vezes a gente fala que a afinação do saxofone está aqui na boquilha. Quanto mais introduz, aumenta. Quanto mais tira, diminui. Correto? Correto. Porém, se a embocadura não estiver no lugar, o que é a embocadura? Fortalecimento dos músculos faciais e a memória muscular. Memória muscular que a gente vai dividir nas regiões do saxofone com as sílabas vu, vó e vó mais grave. Então, vu, vó, vó. Imagina o Darth Vader. Vó. Mas vamos lá. Então, o objetivo com o aluno é fazer essas 3 notas do Tudel. Então, a primeira... Percebeu que eu fiz ela que ela desceu um pouquinho e voltou. Por quê? Eu tive uma... como se fosse um bend, mas estabilizei a nota depois. Esse é o objetivo. E a terceira nota do Tudel. Vamos lá. Primeira, segunda, terceira. Fiz propositalmente aqui, você viu a terceira, lá manteve um pouco, mas oscilando. Por quê? Porque eu não apoiei corretamente o diafragma. Por que eu fiz dessa forma? É normal o aluno, na primeira respiração, ele faz tudo correto. Quando ele respira para fazer a segunda, ele já não respira mais corretamente, porque ele está preocupado com o Tudel, com o dente, com o apoio e a respiração, muitas informações ao mesmo tempo. E é normal isso acontecer no começo. Então, estude com tranquilidade, com calma, gaste 10 minutos, 15 no máximo, entre respiração e esses exercícios. Por quê? O que é normal? A primeira nota ela até sai legal, com um pouco de... mas sai. A segunda é difícil de controlar e a terceira quase não sai. Quando a terceira sair, a segunda você vai ver que ela está controlada, muito mais controlada. E quando você controlar a terceira, aí sim você já vai ter uma habilidade no seu saxofone, porque o saxofone nós vamos dividir em 2 partes. Ó, mão esquerda, da campana para cima. Então, ó, pula a primeira chave, pula a pequenininha, apertou aqui, o apoio aqui para futuramente fazer isso aqui, tá? Não deixa aqui, nem aqui embaixo, deixa aqui, para a articulação chegar aqui. Então, nessa região que é Dó, Si, Lá, Sol e subindo. Sol, Lá, Si, Dó. Você vai usar a impostação do VU. VU. Não, a essa impostação que você estava estudando no Tudel. Depois com a mão direita, você vai vir aqui, ó. Vó, Vó. Aí você vai ter esse som do seu saxofone fazendo dessa forma. Vamos lá que eu já vou fazer o link agora com os 2 métodos para vocês entenderem melhor aí o nosso curso e destrinchar esses métodos de uma melhor forma possível. Vamos lá. Se o aluno faz igual o closé, ele está dizendo, ele dobra os 2, olha como que fica. Quando ele dobra aqui e aqui, igual diz no closé. E você não tem controle. Agora, igual o Amadeu Russo, ele apoia o dente, mas dobra embaixo. Agora, da forma do VU.
Agora deu uma aloprada aqui. Pra galera despertar, pra quem tava dormindo. Ou seja, por que eu fui naquela região aguda? Para vocês entenderem que com essa flexibilidade, depois a gente vai acrescentar a sílaba vi, onde a gente vai para os agudos, e o aluno consegue ter uma sonoridade muito mais aberta, muito mais ampla no saxofone, sem ocorrer aqueles erros de apitar, antes de mostrar os exercícios principais, assim, que a gente pode dizer dos dois métodos, e com a comparação dele, vamos pegar a primeira parte que é as considerações. Tá? Eu fiz aqui, depois eu vou colocar esse PDF lá no grupo para galera, mas eu vou ler primeiramente. Então, as principais diferenças do Amadeu Russo para o Closet. A origem, o Amadeu Russo é produzido, feito por um autor brasileiro, e o Closet por um autor francês. A abordagem. O Amadeu Russo, ele é uma abordagem muito mais prática e musical. Já o Closet é muito mais técnica e sistemática. Nível de linguagem, por exemplo. O Amadeu Russo ele é muito mais acessível e contextual. Já o Closet ele é muito mais formal e tradicional. Foco principal entre Amadeu Russo e Closet. O Amadeu Russo ele tem uma expressividade e leitura. Já o Closet, a técnica e embocadura é o foco principal. E a nível de linguagem é formal e tradicional. O foco principal dos dois. Então, como eu falei, Amadeu Russo é expressividade e leitura, Closet técnica e embocadura. Porém, na aplicação, Amadeu Russo, agora que é a grande sacada, para estudantes, iniciantes e intermediários. O Closet é recomendado para os alunos intermediários e avançados. Então, você está começando no saxofone, não é ideal você começar pelo Closet, a não ser que... Professor, eu tenho um professor particular, eu tenho um mentor, e ele me indicou o Closet e eu vou, junto com ele, aí, trilhar essa jornada. Beleza, perfeito, aí tudo bem. Agora, professor, eu tenho 2 métodos aqui, estou fazendo aula com o senhor pela internet, pelas coisas aqui, quero estudar o Closet. Não recomendo, comece pelo Amadeu Russo, ok? E vamos lá, aplicação, acabamos de ver, né? Então, Amadeu Russo, estudantes iniciantes e intermediários, Closet para intermediários e avançados. Já vou dar o exemplo, o porquê disso, com as primeiras lições. Então vamos lá, o estilo predominante. O Amadeu Russo ele é voltado à realidade musical brasileira. Porém, lembrando, essa realidade musical brasileira pensando no âmbito mais orquestral. No âmbito um pouco também, como posso dizer, mais... Puxa, tem um nome quando fala da orquestra da igreja. Fugiu o nome aqui, daqui um pouco eu lembro. Então, é mais nesse sentido. Ainda não é a linguagem brasileira que a gente vê, por exemplo, dos grandes saxofonistas gospel que a gente acompanha. Por exemplo, David Sanborn, que também são os americanos, que tem a linha mais ali voltada para small jazz, e outras também, né? Então, assim, o Amadeu Russo, ele não vai te levar para a linguagem, ele vai te levar para uma técnica de expressividade de leitura. O Closet também não vai fazer isso, ele vai te levar para onde? Qual o foco principal? Técnica e embocadura. E o estilo predominante, o Closet ele é voltado à escola clássica europeia, voltado para as grandes orquestras do universo clássico. Eu vou falar clássico, a gente chama de erudito, mas ali focado em obras, por exemplo, como Mozart, coisas assim do tipo, que em algum momento tem saxofone. Mozart não tem, mas tem algumas que tem. E aí eu vou passar agora algumas diferenças. Vamos lá. Vou abrir o Closet. Então aqui, ó, essa é a primeira parte do Closet, que ele vai falando do piano, do sax contralto. Olha só, o saxofone contralto. A gente chama sax alto, então alto é a abreviação de contralto, tá bom? E aí ele coloca, então surgiu esses problemas. Agora sim eu vou compartilhar a tela com vocês. Então durante uma época, aconteceu na igreja do pessoal pegar o sax alto e falar pro aluno, ó, aqui é o dó, aqui é o ré. Aqui é o Mi, tudo solto, já ensinando transposto, e não é o correto. O dó, para todos os saxofones, vamos lá, ele é aqui, da região média, para todos, para o alto, para o tenor, para o barítono, para o contrabaixo, para qualquer um, é aqui. Depois o músico aprende a fazer a transposição, ou, se ele está numa orquestra, vai ter um maestro que vai escrever para o instrumento dele. Agora, já aconteceu de alunos, por exemplo, fazer teste individual para entrar em uma orquestra, o aluno tocou muito, quando chegou, pôs ele na orquestra, ele não conseguiu, ganhou a bolsa, inclusive, de estudo no conservatório. Chegou da orquestra, não tocava, ele estava tocando em outro tom. Aí quando foi ver, o que aconteceu? Era clarinete. Ensinaram para ele na igreja que o dó era aqui no clarinete.
na região média, né? E aqui, na verdade, é o Ré. Igual, o sax alto é o Ré, o tenor é o Ré. Aquela transposição o aluno faz. Então imagina isso, aconteceu há muitos anos atrás com vários músicos, tá bom? E vamos seguir então. Então nós estamos fazendo a comparação dos dois métodos mais usados no saxofone. Aqui, achei. Aqui é o closé. Aqui é onde gera uma confusão para todos também no começo. Ó, os primeiros estudos do aluno devem ser dirigidos à emissão de sons firmes. Olha agora a divergência. É preciso atacar a nota por um golpe de língua seco, como querendo pronunciar a sílaba tu. Então aqui ele quis dizer sobre o staccato. Porém, com esse tipo de informação, se o aluno não tem um professor particular, ou um mentor, ou não faz aula, ele pega o método e sai estudando, sai lendo e sai tocando. Quantos não já viram no começo, o aluno está estudando, ele começa a tocar assim, ó. E faz isso aqui. Por quê? Ele leu isso aqui, absorveu essa informação e começa a aplicar. Só que agora, olha só, se a gente pegar agora o Amadeu Russo, ó, a primeira nota, não se esqueça de nunca bater a língua para começar o som do saxofone. Olha aí, o Amadeu Russo, lembrando, é um método brasileiro desenvolvido para orquestras que toquem música tanto sacras, que é da igreja, agora lembro o nome, ou músicas eruditas, que são as clássicas, ou músicas populares. Mas aí, olha só, você deve colocar o ar em movimento espiral dentro do saxofone, emitindo uma sílaba, utilizando somente o diafragma, que colocará em movimento o ar parado, criando uma correnteza que projetará o seu som, na qual poderá articular à vontade, sem o perigo de engarrafá-lo dentro do sax. Caso venha sentir algum tipo de dor, consulte seu dentista, pois isso não é normal. Então fica a dica também do Amadeu Russo. E você pode estar com algum problema. Ok, ele falou, porém nem o Amadeu Russo e nem o closé, ele começa a dar alguns exemplos de boquilha, paleta, tal, articulação correta, tal, tudo mais, só que fica meio confuso. E o closé, ele não fala mais sobre nada disso, ele já chega nos exercícios, tu. Te dá algumas posições aqui e tal, mas se você já faz o closé com o professor, tá com o mentor, ele já vai te ensinar direto essa parte e vai te passar aqui para cá. Porém, o que acontece? O closé é um método muito mais robusto e ele é muito mais técnico. Então, olha só, na lição 9, é o tanto que o aluno tem que segurar para poder respirar. Então, por isso que tem muitos alunos que não conseguiam fazer o closé e desistia. Vou pegar e tocar essa lição, ó. 1, 2, 3, Ou seja, o closé não falou de respiração diafragmática, pediu para o aluno dobrar o lábio de cima e o lábio de baixo. Como é que o aluno vai fazer toda essa sequência aqui? Olha só as primeiras lições. Olha, pega as primeiras lições sem respirar. Olha isso aqui, ó. Esse intervalo aqui do dó grave e tudo mais sem respirar, nas primeiras lições. Então por isso que a gente recomenda para o aluno o Amadeu Russo. Olha as primeiras lições do Amadeu Russo. O ideal é começar com a região mediana do saxofone, né? Igual a gente passa aqui no curso. Então vamos lá, ó. Primeiros estudos, aí ó, região intermediária, a mão esquerda, sol, lá, sol, ó, a mão esquerda, igual a gente trabalha aqui. E a gente trabalha numa forma descendente, aqui já tá de uma forma um pouquinho diferente. Então, resumindo, compartilhando a tela aqui com vocês, a diferença dos dois métodos. Resumindo. Anderson Parante chegou na área, boa. Então, resumindo, o que eu recomendo? Amadeu Russo para os alunos iniciante e intermediário, closé para os alunos intermediários e avançados, desde que esteja um professor ou um mentor com você. Aí, beleza. Então isso nós estamos para quê? Para a gente trabalhar som, digitação e tal. Lembrando que o nosso curso não tem a barreira inicial da partitura. Estou dando um exemplo, porque foi... Olha eu destruindo o estúdio aqui. Estou dando um exemplo porque foi cogitado em nosso grupo, né? E teve uma série de alunos que comentaram sobre métodos, qual estudar, qual passou, qual fez e tudo mais. Então eu falei, vou trazer isso em live para o aluno também ele ter um direcionamento. Além do nosso método, se ele quer seguir outros métodos também, mas com a nossa técnica, tá aí. Então eu recomendo aí o Amadeu Russo para os iniciantes e nível intermediários. Closé para os intermediários e avançados, desde que você esteja um professor ou um mentor do seu lado. Então vamos lá, agora vamos ver as dificuldades. Então, ó, voltamos aqui para o Amadeu Russo. Desculpa, closé. Então o closé tem muita nota longa, isso exige muito do aluno, ainda pede para o aluno dobrar lábios e tudo mais, o aluno não vai conseguir fazer isso. Então, pouquíssimas pessoas conseguiam. E aí machucava os lábios e tudo mais. Só que olha só, estou discorrendo aqui, ó.
Ó, quanta coisa. Aí, a partir daqui, já começa a ficar uma encrenquinha. Né? Olha só, começa a... Porém, a grande divisão de águas do closet que a gente costuma dizer, se o aluno passar da página, deixa eu até anotei aqui, se o aluno passar da página, vamos lá, página 34, exercício 23, olha só, até aqui tudo bem, tem coisas aí, tá, óleo estacato, ligado, tudo mais, é excelente para o aluno praticar. Porém, o aluno agarra onde quando ele está fazendo o closet? Vamos lá, a primeira lição que ele vai agarrar, é normal agarrar em algumas, só que a primeira lição que ele vai agarrar vai ser a lição. Essa daqui também ele vai agarrar, tá? Mas aí, de uma certa forma, ele até consegue. Porém, onde ele vai agarrar, cadê? Página 20E. Aqui começa aqui os cromatismos, escala cromática, né? Tal, tudo mais. Mas vamos lá. Página 24. Ih, passei? Página 34, senhor Elias. Vamos lá, página 34. Então, a página 34, quando chega aqui, ó, no exercício 23. Vou pôr aqui, porque aí dá para pegar ele todo. Deixa eu diminuir o zoom. Ok. Então, esse exercício 23, vamos pôr aqui, ó. Ele começa aqui. Dá mais um zoomzinho. Aqui. Ele começa aqui e mistura com essa página, né? Vamos lá. Esse exercício ele mistura, ó, tem que estar ligado a essas notas, pontuada aqui. Começa a ter acidentes, cromatismos, tal. Então o aluno ele agarra quando chega na lição 23. Então esse exercício, eu vou tentar executá-los aqui para vocês. Então vamos lá. Seria isso aqui o exercício 23. 1, 2. Então, envolve muita técnica. Perceba, eu peguei ele aqui de supetão e percebeu que eu tive que dar duas paradinhas aqui também. Me pegou aqui de surpresa. Então, o exercício que ele envolve, ó, ligadura aqui nesse começo, uma pontuada. O que é essa pontuada em cima da nota? É um estacato, não é valor de aumento. Então, ele exige muito do aluno esse exercício logo nos primeiros começos, página 35. Agora, vamos abrir aqui o Amadeu Russo e colocar na página 35. Ele tem alguns exercícios que ele já envolve apogiatura branda, tal, tudo mais. Mas olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar só mais um pouquinho, Olha aí, aqui que eu queria abordar com vocês. Quer ver? Vamos lá. Voltar só mais um pouquinho. Eu anotei aqui, peraí. Amadeu Russo, página 25, exercício 3. Página 25, exercício 3, olha só. Aqui começam os intervalos. Então, por exemplo, no nosso curso a gente fala muito do quê? Dos intervalos melódicos, né? Então, deixa eu achar aqui intervalo de sétima. Mas eu quero achar um de terça. No próprio exercício tem. Já vamos direto ao exercício. Ele começa com o intervalo de segunda, de terça e tal. Depois ele junta aqui. Aí, esse exercício aqui, ele costuma ser desafiador para o aluno. Então, deixa eu aumentar aqui. E é todo ligado, olha só, todo ligado, você vai respirar e pegar aqui e tal. E é baseado em saltos de terça, que é o que tanto a gente estuda no nosso curso em vários tons. Olha só como o Amadeu Russo ele aborda nesse exercício. Vamos lá. 1, 2.
Fiz até essa parte. Agora ele vai começar os saltos descendentes de terça, agora dessa parte. Isso aqui é excelente para ir destravando os dedos. Então vou fazer essa segunda parte até o final. A partir daqui. 1, 2. Ok. E aí, qual vai ser a conclusão final? Pensando em alguns exercícios aqui, pensando nesses dois exercícios. Vamos lá. Eu não estava compartilhando a tela? Mas vamos lá. Esse é o exercício do Closet, página 25, tá? Closet não, Amadeu Russo, que eu acabei de fazer agora. E agora, aqui do lado, o Closet, o exercício 23, ó, como que ele está, tudo ligado, pontuado e tudo mais, ó, tá aqui. E o final aqui. Galera, se eu não estiver compartilhando a tela, põe nos comentários aí, viu? Então, esses dois exercícios ficam aí também. Disponibilizei os 2 métodos lá no nosso grupo. Vamos lá. Marcos Soares, boa noite, amigos. Com a paz de Deus, perdão pelo atraso. Imagina, Marcos Soares, seja bem-vindo, meu amigo. Show de bola, paz de Deus aí, meu amigo, amém. Tamo juntos aí, viu? Um forte abraço a todos aí também que está aí acompanhando a nossa live. Você que está assistindo essa live pós-horário, muito obrigado, gratidão. Deixa seu like também, compartilha com os amigos que querem aprender saxofone, desejam aprender por um motivo ou outro, seja por grana, tempo, enfim, não consegue mais agora com esse curso, ele pode fazer no seu tempo. Então, fazendo as considerações, vamos lá, só um segundinho. Nosso amigo Marcelo, por isso não achava procurando no Closet. Eu não entendi muito bem assim qual foi a questão. Por isso não achava procurando no Closet. Bom, vamos lá. Acho que deve ser referente à embocadura que nós estamos falando, né? Legal. Então, olha só que interessante agora. Agora que a gente sabe desses 2 pontos, então a gente vai fazer agora um pequeno resumo. Vamos pensar o seguinte. Mais uma vez, para quem está chegando agora, Amadeu Russo, para alunos iniciantes e intermediários. Closet, para alunos intermediários e avançados, desde que tenha um professor ou um mentor. Por quê? Tem muita coisa ali que o aluno ele vai... É normal, eu dou aula há muitos anos, já tirei vários vícios de vários alunos. Os alunos estudam Closet sozinhos, eles pegam muito vício. Então estude o Closet acompanhado de um professor. Eu tenho um Amadeu Russo, professor, dá para mim estudar ele do jeito que eu tenho aqui, ser um professor? Você tem as aulas também pela internet, você ainda consegue desenrolar. Mas o Closet você vai pegar muitos vícios. Por quê? Ele demanda muito. Então vamos lá novamente, vou compartilhar a tela, olha só. Então eu vou pegar, olha só. Esse exercício 23, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Closet. O exercício 23, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto compasso. Vou tocar só esses 2 compassos. O que está escrito, eu vou tocar com a ligadura, com estacato, com tudo mais. Então, vamos lá. De novo. Ok? Aqui tem um estacato. Na primeira vez eu não fiz bem esse estacato. Então, essa é a forma de fazer esse exercício. O aluno vai estudar por conta, ele acaba fazendo isso aqui, ó. Diferente do que está escrito. Ok? Principalmente aqui, ó, esse trecho. Vamos lá, pegar esse compasso que eu estou passando o mouse. 1, 2, 3, até aqui, ó. 1, 2, 3, 4 compassos. Olha só, o que está escrito? É para fazer isso aqui, ó. O aluno vai tocar como? Geralmente, se ele está fazendo sozinho. Pensando que o aluno acertou todas as notas, ele vai fazer isso. Deixa eu ver se estou compartilhando a tela. Tô. Legal. Agora, você tem a orientação do professor, ele vai te corrigir. Detalhe, olha só que interessante. Nós estamos fazendo o exercício 23, certo? Estamos tocando.
Ou então imagina, o aluno está sentando o caneco para tocar essas notas, mas chega aqui, ó, é um forte. Ou seja, se você já começa forte e aí a partitura te pede forte, você não tem pra onde ir. Olha aqui, vem aqui um F aqui, de forte. Então são coisas que às vezes o aluno não presta atenção na dinâmica, na articulação, coisa do tipo, e com o professor você consegue ter esse direcionamento, pensando no closé. Agora vamos aqui para o Amadeu Russo. O Amadeu Russo, olha só. O Amadeu Russo pode ver que ele é muito mais ligado, tem pouco staccato. Ele tem, porque tem que fazer parte do estudo, mas é um método muito mais melódico para você tocar. Então, por exemplo, se eu pegar essa lição aqui, 68, pegando supetão aqui, essa lição aqui, ó, 68. Então eu vou pegar aqui, ó, 6 por 8, lição 4. Então é um binário composto. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E seria pensando de uma forma mais rústica de reger, que era o ensinado antes. Mas hoje em dia os maestros fazem assim, ó. 1, 3, 4, 5, 6, 1. O músico subdivide. Então, quando a gente está com os alunos iniciantes e intermediários, a gente faz a regência subdividindo para ficar fácil para o aluno. Mas nas orquestras profissionais é regido sem ter fazer o composto na regência. Mas vamos lá, pegar esse exercício aqui e tocar só essas as 4 primeiros compassos para vocês. Ó. 1, 2, 3, 4... De novo. De novo. Percebe que ele é muito mais melódico. Muito mais melódico. Então, por exemplo, mesmo se eu tocar ele rápido, ele fica melódico. Olha só. Vou tocar agora os oito compassos dessa lição. Vamos lá. 1, 2, 3, 1. Muito mais melódico do que as lições do closé, que ele é muito mais densas. Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu pegar uma lição aqui mais amigável. Por exemplo, essa daqui que é lição 27, da página 36. Olha só quanta coisa que tem de técnica nessa lição. E ainda é um compasso quinário, 5x4. Desculpa, ternário, 3x4. Então essa lição, eu vou tocar um trechinho dela do início até aqui, ó, dessa parte aqui. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 8 primeiros compassos. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. De novo. Percebeu quanta técnica tem envolvida só numa lição que está perto do começo do método? Então vamos lá, fazendo esses 8 compassos um pouquinho mais lento. 1, 2, 3. Errei. Peguei de supetão aqui. Então vamos lá, vou corrigir essa última parte, os 3 últimos compassos. Vamos lá. Então, só os 2 últimos. Olha como é chato. Então o aluno ele vai estudar por partes. Então olha só, os 3 últimos compassos, bem lento. Percebeu que eu não fiz o staccato no final? Então o aluno, se ele vai fazer isso sozinho, ele geralmente acaba não pondo o staccato, fazendo no lugar errado, igual agora eu fiz em 2 lugares errados o staccato.
com o professor. Ele vai falar, não, peraí, essa notinha você não fez staccato, aqui precisa ter, aqui precisa ser ligado. Então vamos lá, fazer lento até o aluno ir acertando, ó. O que aconteceu agora nesse finalzinho aqui? Eu fiz staccato as 3 primeiras e a última eu fiz ligado. Isso é normal o aluno fazer no começo sem orientação do professor. Ele vai te orientar até que... De novo, então, ó. Percebeu que esse staccato no final não tá saindo, então... Agora saiu. Então você estando com o professor, ele vai te orientar a como você desenvolver esses exercícios da melhor forma possível. Então o aluno, no close, ele fica agarrado em muitas lições. Já o Amadeu Russo, por ele ser melódico, até por aluno também, soa melhor. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exercício na página 35, por exemplo, igual do agora Amadeu Russo. Então aqui ele está falando de apogiatura dupla. Olha que legal. Mesmo a gente fazendo, tendo staccato, tudo soa muito mais melódico. Então, ó. Vamos lá. Ó, é um exercício chato. Mas quando o aluno ele faz, aquilo soa para ele de uma forma agradável. Então é muito mais fácil o aluno passar as lições. Porém, são 2 métodos excelentes que formou muitos músicos, vamos lá, muitos saxofonistas. Porém, a gente percebe que tem muitas coisas técnicas ali que o aluno sozinho por conta ele vai ficar agarrado. Então acabei de mostrar alguns exemplos. Vamos lá. Marcos Soares, Amadeu Russo, muito parecido com o Bona. Vou falar do Bona já, tá bom? Marcos, você falou de um ponto fundamental, o Bona. Quero trazer uma palhinha aí sobre o Bona. Amadeu Russo, muito parecido com o Bona. Isso. Porém, vamos lá. Vamos falar sobre o Bona. O Bona, ele foi aplicado pelas igrejas evangélicas há um bom tempo. Os alunos até falavam assim, eu vou bater a lição do Bona, né? Bater no Bona. Então, eram coisas equivocadas que eram trazidas para nós naquele tempo. Então, para começar, o Bona, ele é um método excelente, porém ele não foi desenvolvido para isso. Ele foi trazido para o Brasil, onde sofreu uma adaptação, porque o Bona, ele foi feito para os cantores líricos italianos. Pega a extensão do Bona, tenta tocar no seu instrumento para você ver. Então vamos pensar assim no André Paganoli. Não, eu falei o nome errado agora, mas tudo bem. Vamos lembrar dos 3 grandes tenores que a gente tem aí. Falhou o nome deles agora, depois vocês colocam nos comentários aí. Cantores líricos, mulheres também. Então aquilo era para estudar como solfejo mesmo. Então, por exemplo, se a gente pegar a lição 5 do Bona, o que era instruído para nós fazermos? Era assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, né? Uma coisa assim mais ou menos do tipo. E o aluno, quando ele pegava uma semibreve, ele lia como? No Bona, no famoso bater o Bona. Equivocadamente, era Dó, ó. Se tivesse uma firmata, Dó, ó. Então a música acabava tendo isso aqui no som dele sem ele perceber. Ele estava tocando uma nota longa, saia assim, ó. E aí criou-se o hábito de ter muito vibrato no saxofone com os lábios dobrados. Então era comum na época ter isso aqui, ó. Vou tocar um hino da forma que eles tocavam, com tudo isso que eu falei, proveniente desses vícios que estavam nesses métodos que foi interpretado equivocadamente. Então olha só. E hoje você consegue, com a embocadura certo, tirar dessa forma. Ou no grave. Com a embocadura errada no grave, meu Deus do céu. Então, era equivocado. E graças a Deus isso foi melhorando e a gente foi vencendo. E a gente começou a ir atrás do conhecimento.
Porque antes tudo era caro, tudo era longe, então era difícil pra gente também. E eu falava, meu Deus, o dia que eu chegar no conhecimento, eu vou transmitir ele de alguma forma. Pra quê? Pra destravar o seu potencial e potencializar suas habilidades no saxofone. E o melhor, democratizar o ensino do saxofone. Então, pegou-se esses vícios. Então, qual o correto hoje? Por exemplo, você vai solfejar uma nota de 4 tempos, o correto é isso aqui, você entonar a voz, ó. Dó. Próxima nota, o Ré. Vamos supor, mesmo, professor, eu não consigo cantar afinado. Tudo bem, mas você tem que prolongar o som dessa nota. Então, ó. Dó. Ré. Você viu que tá na mesma tonalidade, mas... Ou seja, é a mesma afinação, só troquei o nome da nota. Já é melhor. Agora, por exemplo, você pegar a lição 5 do Bona. Se você pegar o Bona, vai lá, dá um acesso no seu Bona agora, se você tiver ele. Pega lá a lição 5, já começa com semicolcheia. Como que o aluno lia isso? Era assim, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, 4, e. O aluno ia tocar assim. Tó, 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 tó. Era isso que acontecia, porque tem um ditado, o que você solfeja, o que você toca. Então, qual seria a forma correta de solfejar? Trabalhando a afinação, que seria isso aqui, ó, 3, 4, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Se você solfeja assim, aí você vai tocar assim também. Então esses eram os problemas que existiam, de muitos vícios, muitas coisas que eram adquiridas, e muitas vezes os vícios vinham de onde? Vou mostrar para vocês mais uma vez, dos próprios métodos. Então se a gente pegar aqui, ó, de novo, ó, nós estamos no Closet, descer aqui algumas páginas do Closet, tá? Então aqui ele fala aqui, ó, a emissão dos... Posição da boquilha na boca. A boquilha se coloca dentro da boca, cobrindo cerca da metade da paleta. Os lábios voltados para dentro devem cobrir os dentes com o objetivo de evitar morder a boquilha. Não. Isso aqui causou muitos vícios há mais de 25 anos. Por quê? Porque trouxeram... Eu estou compartilhando a tela? Tô. Isso aqui, por quê? Porque adaptou-se. E os alunos pegou isso aqui e foi estudando por conta, ser um mentor. E às vezes o mentor que tinha era um que ia ensinando para o outro, ia aprendendo mais ou menos, ia passando para o outro. Que é normal isso acontecer nas igrejas, por exemplo. E é legal porque vai se formando os músicos, porém ia tendo esses vícios. E agora se você pega aqui o Amadeu Russo ele já melhora, porém não termina. Por quê? Ele já fala aqui, ó, não se deve usar os lábios para apoiar a boquilha. Então desse modo a sonoridade pequena e resistente. Então, ó, é indicado o uso do apoio dos dentes superiores. Aí tá legal. Aqui embaixo já nem tanto. O lábio inferior deve estar ligeiramente virado para dentro, né? Virado entre paleta e... Só que no desenho você vê ele virado para dentro aqui, ó. Isso aqui também não é legal. O legal é você pensar na sílaba VU, como a gente aborda aí nos nossos métodos. Então vamos lá compartilhando a tela, faça chegar mais pertinho de vocês. Então olha só. Se você gosta do conteúdo, chega agora, deixa o like, compartilha para os seus amigos que desejam aprender saxofone. Você está pensando agora, professor, eu quero fazer parte aí, como é que eu faço? Ó, lançamos nosso e-book, no link da descrição está aqui, sem mensalidade, um pagamento único de R$ 59,99. Então só não melhora e só não evolui no saxofone quem não quer, porque o material está aqui, ainda toda quarta-feira eu estou aqui com vocês e ainda tem acesso lá no grupo VIP, que eu vou te colocar no grupo VIP para você entrar, aí tem... Tem um link, acho que tem um link aqui. Tem um link na descrição, se você quiser adquirir. Então, vamos lá. E aí você tem acesso mais próximo aqui do professor. Por isso que eu peço tantos vídeos, vou falando para os alunos o que eles precisam fazer, porque você evita várias coisas dessa daqui. Porque o meu objetivo é esse, além de democratizar o ensino do saxofone, potencializar suas habilidades no saxofone. Vamos lá, ler os comentários de vocês, vamos lá, cadê aqui? Anderson Paranho, Luciano Pavanotti, José Domingos, é isso exatamente. Então esses métodos, o Bona, por exemplo, ele foi feito para isso. Então, por exemplo, é lógico que estou longe, né, dessa galera, mas como uma pessoa que quer ser cantor lírico, ele ia encarar o Bona? Então você pega lá, de novo, né, lição 5, ele vai fazer dessa forma, 3, 4. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. A lição ela é assim, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. E a lição 5 do Bona é tudo semicolcheia. Olha só, já na quinta lição. Mas foi desenvolvida. Aí trouxeram para cá e fizeram uma adaptação, só que essa adaptação, principalmente com notas longas, deixou nossos músicos um pouco robótico. Então tocava tá, 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 tá. Agora, falando em robótico. Aí chegou num ponto essencial que eu vou dar uma pincelada para vocês, mas antes vamos ler nossos comentários. Vamos lá.
Samuel Dias, cheguei agora no finalzinho. Boa noite. Samuel, essa live tá incrível. Assista, hein? Você vai entender muita coisa também, que você também é das antigas, começou lá atrás com o saxofone e agora entrou pro nosso desafio, tá indo bem pra caramba, igual vários alunos nossos aqui que estão desenvolvendo bem. Você vai entender muita coisa e vai fazer sentido para você também. Então vamos lá. Anderson, cadê? Aqui. Acho que André Bocelli, boa, André Bocelli, tá certíssimo, é ele mesmo. Alguém fala, eu lembro, mas agora de cabeça, nesse momento aqui, passou batido. Vamos lá. Achou no Google, olha, legal, Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreiras. Então essa galera estudou bona. Mas como? Dessa forma, solfejando. Então ele pegava uma semibreve, por exemplo, num dó, vamos pensar assim, o dó da terceira linha do pentagrama. Então ele dó. Aqui no Brasil era solfejado como dó, ó, 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 ó. Aí o músico acabava tendo esses vícios também. Tá bom? Vamos lá. Samuel Dias, nostalgia pura. Boa, Samuel. Quem nunca passou por esses... eu acredito que quem já trilhou o caminho do saxofone, mesmo que começou e parou, já passou por alguma dessas situações ou já ficou agarrado em algum desses vícios que surgiu durante o aprendizado. E hoje o nosso método, por exemplo, eu já passei por tudo isso, então já condensei ele de uma forma para você poder potencializar suas habilidades do saxofone. Ó, hoje congrega na Batista, eles nem sabiam o que era bona, exatamente. E aí tem uma coisa, tem muita gente que fala assim, ó, bona é o melhor método tal. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente, vamos dizer, o Closet, ele era o melhor método em 1888, quando lançou, não tinha outro. E para você ter acesso, não é igual hoje, você tinha que ir numa editora, vinha a cavalo, você encomendava, demorava quase 2 anos para chegar um método desse para você. Isso você morasse no país, no mesmo país. Para fora, então, hoje nós estamos a um clique com acesso a vários métodos. O que falta é você ter um mentor e um professor. No caso, quem está aqui com a gente, aqui na Unisax Pro, você tem esse acesso, esse direcionamento comigo. Vamos lá. Quando jovem passei o bom. Ó, eu também. Eu fiz isso aí. Eu passei o bom até 98 na clave de sol, em 1987, e depois eu voltei na clave de fá e fui até 98 também. Olha lá, na clave de... Isso. Então, assim, é legal porque, assim, o que acontece? Vou agora fazer o resumo de tudo. Principalmente nas igrejas evangélicas, eu não condeno tudo isso que aconteceu. Por quê? Vamos pensar o seguinte, a grande maioria, principalmente, por exemplo, na CCB, o maestro ele não recebe salário, os professores não recebem salário, eles se dedicam da coisa mais preciosa que nós temos hoje em dia, que é o tempo. Ele muitas vezes deixa a sua família, vai até a aula de música, lecionar gratuitamente, até onde ele aprendeu e vai formando os outros músicos. Isso é legal. Agora, a parte do aluno, quando ele já tem um certo conhecimento, dele buscar fora outras técnicas também para agregar no som dele. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas Deus me conhece. Realmente Deus te conhece, só que Deus, a gente faz o que para Deus? O melhor. Então se você aperfeiçoa a sua técnica, você vai entregar o melhor louvor para Deus. E detalhe, mesmo que não seja de orquestras evangélicas, ou que seja, por exemplo, da Assembleia de Deus, ou numa banda gospel, você entregar o melhor louvor para Deus, você tocar os seus corações e almas com o som do seu instrumento. E mesmo que você, professor, mas eu trabalho com evento, eu trabalho com casamentos e tal, a música ela proporciona momentos e emoções que as pessoas já viveram, já passaram para se recordar ou para se relembrar e muitas vezes para se animarem também. Então música ela tem isso de a gente conseguir elevar a motivação das pessoas e você pode fazer isso com o seu saxofone e conta comigo para a gente conseguir trilhar essa jornada juntos e chegar no seu objetivo. Vamos lá, Marcos Soares, aqui na minha região tivemos um encarregado que se ensinava igual os tenores cantavam, quase correr atrás dele. Então, o que acontece? Olha só, o que eu recomendaria para quem ainda usa o Bona? Né? Eu falo para meus alunos aqui em solfejo, porque o aluno ele vem aqui, ele quer aprender saxofone, ele não quer cantar. Então a gente tem que ir num segundo plano, igual eu faço aqui também, para a gente trabalhar e o ouvido, essas coisas, para o aluno ter uma referência de afinação. Mas qual que seria o mais correto? Por exemplo, se o aluno fizer isso aqui, ó, do, ré, mi, fá, sol, ó, do, ré, mi, fá, sol. Um exemplo, do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, do. Tá legal, já é o suficiente para os primeiros passos.
se você quer usar o Bona. Porque se você tentar cantar o Bona, quando chegar naquelas lições lá na frente, não tem a extensão. Aquilo foi feito para cantores líricos italianos. Tá? Mas seria uma forma. Agora, existem outros métodos de solfejo muito mais consagrados no mercado, que você consegue um objetivo muito maior com os intervalos pequenos, de até uma oitava, nona, décima. Ah, para quem não sabe o intervalo, por exemplo, dó, dó, tem uma oitava. Eu, por exemplo, acima de uma décima eu fico bem ruim para cantar, porque eu não fui treinado para ser um cantor, muito menos um cantor lírico. Agora, no saxofone a gente desenrola. Agora aqui a gente tem que, né, o importante é você ter isso com você e ter um lance de afinação. Então vamos lá. Paulo, peraí. Nossa, tem bastante mensagem, que o chat aqui tá meio travadinho. Vamos lá, Paulo. Boa noite, também sou da época do Bono, muito bom, formou muitos músicos que ficaram bons quando estudavam, claro. Exatamente. E chega num ponto que o músico ele fica bom, só que se ele buscar algo fora para agregar na técnica, ele fica melhor ainda, mas é isso aí. Falou tudo, professor. Um dia desses fui em um shopping e tinha um músico tocando saxofone, músicas comerciais circulares. Fiquei de boca aberta com o talento do músico. Olha aí, entende? É muito bacana, porque você com o seu instrumento, você consegue alcançar as pessoas. Então, por exemplo, esse músico que estava fazendo esse trabalho, mesmo você, Samuel, que está estudando sax, tudo, você foi impactado com a sonoridade, com a técnica e com uma série de coisas. Então, a música, ela proporciona isso. Muito bacana. Vamos lá. Alegria e diversão. Tem curso para iniciantes? Sim. O nosso curso, ele é para nossos alunos iniciante e intermediário, e as atualizações eu trago na nossa live e no nosso grupo VIP do WhatsApp dos alunos que adquiriram o e-book. O link está aqui na descrição. Então, por exemplo, mas eu já toco, professor. Então vamos lá, eu sempre falo isso para os alunos. Você toca, você está com velocidade, mas não está contente com o seu som, venha para cá, porque tem alguma lacuna que a gente precisa tirar, igual essas que eu abordei na live de hoje. Vícios que vieram provenientes dos próprios métodos. Por quê? Por questão de interpretação. Agora aqui nós já condensou tudo isso de uma forma que o seu aprendizado, extrapole, potencialize suas habilidades no saxofone e você destrave o saxofone. E o melhor, democratizando o ensino do saxofone, sem mensalidade. Pagamento único de R$ 59,99. É menos do que uma pizza. Depende da região que você está, é o preço de uma pizza. Pronto. Já vai aprender saxofone agora. De segunda a sexta, tenta dedicar 1 hora. Não consegue? Aí não vai ser mais 180 dias, vai aumentar, mas você vai conseguir tocar suas músicas com um som bacana no seu instrumento. Vamos lá, Murilo, saxofonista, vamos lá, boa noite, sou do tempo do melhor método que formou os melhores músicos, o MTS. Isso, agora tem um MTS, boa. Inclusive tem alunos nossos que trazem aqui o MTS para a gente poder trilhar juntos aí essa jornada. Tem vários alunos nossos, por exemplo, que se oficializou, né, que vocês chamam. Então fizeram esses cursos, tem muita coisa bacana. Eu já dei aula para muitas bandas militares, assim, pessoas que precisavam subir de patente. Então, ele que precisava para ser sargento, tinha uma prova lá para banda de música, eu dava aula para eles, para ir para primeiro, segundo sargento, para depois ir para oficial. Então, tinha muitos alunos que eu também dei essas aulas, tanto de solfejo, tanto de transcrição, transposição, teoria musical. Então o professor tem uma bagagem bem grande aqui para agregar para vocês também. Vamos lá. Sou da época do Bono e até hoje procurando melhorar. Graças a Deus temos beleza no nosso fazer. Obrigado, Marcos. Show de bola. Sem palavras. Obrigado pelo carinho aí. Sem palavras. Meus amigos, olha só. Chegamos aqui 21 horas. Não vou mais ficar tomando o tempo de vocês. Quero agradecer a todos por estarem presentes nessa live. Foi feito com muito carinho, muita dedicação para destravar o seu potencial musical. Olha, democratizar o ensino do saxofone. Então agora é um momento, ó. Deixa o like. Olha só. Pega com o professor, olha só. Você vai vir aqui, ó, no YouTube, nesse vídeo aqui, ó, aqui eu tirei o like, ó, vou pôr o like, ó, pronto, deixou o like, ficou aqui dessa cor, ó, vamos atualizar, ver quantos likes nós temos nessa live de hoje, que foi feito com tanto carinho pra vocês. 12 likes, dá pra melhorar, Então vamos lá, compartilhando a tela novamente. Então, olha, eu quero despedir de todos vocês, gratidão por estar aqui, esse tempo precioso com a gente. Pra quê? Pra poder chegar no seu objetivo, conta com a gente, conta comigo nessa jornada. Não faz parte do nosso grupo? Vem pra cá, vamos trilhar juntos essa jornada. Quero desejar uma excelente quarta-feira repleta de bênçãos e vitórias, um final de semana também repleto de bênçãos e vitórias. E para você também que está assistindo essa live pós-horário, já deixa o like, gratidão por estar com a gente. E deixa eu só ler mais alguns recadinhos antes da gente
finalizar essa live. Vamos lá. Nosso amigo Paulo Gomes, seja bem-vindo, Paulo Gomes, boa noite. Sou músico na CCB, estudei bona na década de 90, toco sax alto há mais de 30 anos. Até hoje continuo estudando, suas aulas são top. Obrigado, Paulo. Meu amigo, gratidão pelas suas palavras. Olha, nossa ideia é sempre propagar o ensino, democratizar o ensino do saxofone, suas palavras aí, muito obrigado também. E é isso aí, meu amigo, vamos pra cima, sempre estudando, porque Deus merece o melhor, e se a gente estuda, a gente entrega o melhor pra ele. Vamos refinar o nosso som para que chegue lá e atinja mais pessoas também, chega ao nosso Deus também, e atinja mais pessoas aí também com a sua sonoridade do seu instrumento agregada ao conjunto da orquestra para louvar a Deus. Vamos lá. Nosso amigo aqui, Lemar Stone, MTS. Boa, seu Lemar, legal. Ô, seu Lemar, hoje eu mandei uma mensagem pro senhor lá no particular. O senhor enviou um vídeo da última vez no meu particular, eu mandei lá, fiz as considerações. Muito bacana, viu, senhor Lemar? Conta com a gente aí, viu? Quero ver esse sucesso do senhor. Anderson Paranhos. Obrigado, professor Elias. Amanhã eu vou rever a live para pegar o início dela. Boa, obrigado, Anderson. Show de bola, obrigado, tal. É isso aí. Galera, despedindo de vocês. Até a próxima. Até a próxima quarta-feira. Uma ótima quarta e semana repleta de bênçãos e vitórias. Final de semana também abençoado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.